Sejam muito bem-vindos ao Orquestradores de Futuro, um podcast para te inspirar com quem vem engajando pessoas e promovendo mudanças pela inovação. Eu sou Bibiana, professora e pesquisadora em colaboração pela inovação. E Bruno, quem é que está conosco hoje? Olá, gente! Eu estou muito empolgado para o nosso episódio de hoje. Eu sou o professor Bruno Bittencourt, da área de Educação para Inovação, e hoje quem está conosco é uma verdadeira orquestradora. Ela orquestra movimentos de associação de empresas, movimentos da sociedade civil e agora no governo fazendo uma super diferença. Letícia Batistella, que honra estar contigo aqui. E já quero começar assim te perguntando quem é tu na orquestra, se apresenta aí pro pessoal. O prazer é meu estar aqui. Eu sou Letícia Batistella, estou presidente da Prosempa e gosto de transformar, gosto de impactar. E me descobri uma apaixonada por gestão pública, agora nesse momento. Quem sou eu? Como eu estou numa posição de liderança, a gente imagina logo que eu sou uma maestra, né? Maestrina? Maestra? Ixi, é maestra. Acho que é maestra. Eu não me vejo só como maestra. Eu acho que é difícil a gente se ver numa posição. Eu tenho uma dificuldade em me ver numa posição, me sentir presa em alguma posição. Então, eu acho que eu sou um pouquinho de cada. Então, eu posso tocar o violão, posso tocar o bumbo, adoro dar cadência nos processos, tocar uma flauta, enfim, qualquer instrumento, e por vezes também estou como maestra da orquestra. Eu acho que hoje em dia não existe mais espaço para uma única posição dentro de um ecossistema de inovação. A gente precisa inovar, a gente precisa sentir a dor de quem está tocando o seu instrumento, não está conseguindo tocar, tem algum problema, tem algum entrave. Eu acho que a gente tem que aprender a jogar em todas as posições, a gente tem que aprender a sentir todas as dores. E elas são muitas, né? Não existe inovação sem dor, né? E para inovar a gente precisa sentir essa dor um pouco e entender o que cada um está passando. Então é um grande desafio, né, nessa atual apresentação, nessa orquestra na área de gestão pública. Né? A Prosempa é a empresa de tecnologia de inovação da Prefeitura de Porto Alegre. Nasceu para trazer inovação para Porto Alegre há 77 anos atrás e hoje está se reinventando. Hoje está cada vez mais integrado o ecossistema de inovação, ela está na vida do cidadão de Porto Alegre, desde a gravidez da mãe, né, até o falecimento. Nós somos responsáveis também pelos sistemas dos cemitérios de Porto Alegre. Quando a gente fez a linha da vida do cidadão de Porto Alegre, eu incluí a parte dos cemitérios, ele é bem bacana a linha. Não quiseram colocar, eu disse, gente, a única coisa certa na vida, né? E então a gente está realmente desde a gravidez, através da área médica, dos sistemas hospitalares que são nossos, né, até o final. Então eu tenho muito orgulho dessa posição que eu estou hoje, né, na liderança e tocando também o bumbo em algumas áreas da Prosempa. Aí, Letícia, a gente que tem orgulho, né, de te ter nessa posição. E eu até queria te ouvindo, assim, fiquei super impactado falando das diferentes posições e eu acho que isso que faz até a empatia da gente entender os problemas diferentes. E tu, claro, antes da Prosempa já esteve em várias outras posições, né? Seja como empresária, como associação, como movimentos, inclusive, de mulheres pela inovação, empreendedorismo. Eu queria te ouvir um pouco dessa diferença, né, da inovação do ambiente público diante dessas outras posições da orquestra que tu já ocupou também. Eu sou uma pessoa de muitos crachás. Eu gosto muito de ameliar pessoas que eu admiro. Eu não acredito no voo solo. Eu acho que a gente precisa se conectar a outras pessoas, conexões de valor, para atingir melhor os nossos objetivos. Então, eu fiz parte de muitas associações, né? Fui presidente da CESP, que é a Associação das Empresas de Tecnologia, presidente do SET, Conselho das Entidades, fui vice-presidente da Federação, fui de vários conselhos de administração. Eu acredito muito no potencial das conexões, né, de vários crachás. E essa postura de integrar ao ecossistema de inovação me fez trabalhar em várias áreas, né? Seja como pessoa física, seja como empresária, seja como advogada. Eu já participei do conselho contigo, né, num projeto teu também no passado. E isso eu acho que começou a sentir que toda a minha trajetória até então no setor de inovação, no ecossistema, me preparou para onde eu estou hoje, para assumir uma função pública. Então eu brinco que eu tenho uma caixa de ferramentas que eu fui armazenando todas as ferramentas desde que eu nasci, desde as minhas ações. Eu sou formada em Direito, sou advogada, mas eu não me prendia ao meu diploma.
Eu acho que o diploma ele é muito pouco para definir uma pessoa. O diploma é uma ferramenta que eu coloquei na minha caixa, eu utilizo ela muito no meu dia a dia. Tenho 5 pós-graduações, porque eu acho que através do ensino, do conhecimento, é uma coisa que não tiram da gente, parece um chavão, mas realmente o conhecimento é a única coisa que fica com a gente. E eu fui construindo, né, minha trajetória, conhecendo pessoas incríveis, né, que me ajudaram. Eu estou no posto que eu estou hoje, através de uma indicação do Pacto Alegre, através do professor Aldi, que é essa grande referência que dispensa apresentações. E eu tenho muito orgulho, porque foram minhas conexões durante toda a minha vida que me trouxeram onde eu estou hoje. Então, eu prezo muito isso, relações de valor, né, construção, e por saber jogar também em várias posições. Eu não tenho medo de trabalho, não tenho problema nenhum com hierarquia, quem trabalha comigo sabe disso. Por isso que eu me sinto um pouco desconfortável em me colocar na posição de maestro. Não que eu não goste de liderar, eu adoro liderar, mas eu me sinto presa nessa posição, porque ser apenas um maestro me deixa com a impressão de que eu estou lá para liderar e eu não posso fazer o trabalho, eventualmente, de estar tocando um bumbo, de estar tocando violão, de estar tocando um violoncelo, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar perto das pessoas e enxergar o que elas precisam. E Letícia, que desafios assim que tu vê na esfera pública que são diferentes que tu via nas associações, nas suas experiências anteriores, assim, o que tem de específico? Porque a gente tem falado muito sobre inovação aqui, com foco em empresas, e para quem está nos ouvindo, né, quais são as principais diferenças, principalmente os principais desafios que tu poderia trazer para a gente? Quando eu entrei na Prosempa, que foi a primeira vez na área pública, né, eu brinquei que aquela minha caixa de ferramentas que eu contei para vocês que eu tenho, eu joguei ela fora e comecei a construir uma nova, para vocês terem uma noção do que é o desafio. Tudo que eu aprendi, ele não foi suficiente, todo esse aprendizado, para o desafio que eu tinha. Então, eu tive que construir novos skills, eu tive que me desafiar cada vez mais, eu tive que trabalhar num ambiente onde eu não tinha nenhum domínio, né? Mas aí o que eu fiz? Eu voltei atrás e pensei, o que eu mais aprendi, né, o que eu falei é construção em relacionamentos, em conexões. Então eu tive que reinventar. A Letícia do ecossistema de inovação, a Letícia que todo mundo conhecia, né, que eu tive uma trajetória muito suada, muito trabalhosa, mas do qual eu me orgulho muito, ela não era conhecida nesse ambiente. Eu era um nome que veio do ecossistema para a área pública, e eu tive que construir de novo. Então, eu peguei todo aquele meu conhecimento, comecei a fazer construção com cada um dos secretários, com cada um dos responsáveis pelas decisões, especialmente de levar ou não adiante a inovação, e eu comecei a construir. O que é diferente? Diferente é, primeiro, o cenário. Segundo, às vezes tu pensa que é tudo feito para não dar certo, né? É uma construção diária onde muitas vezes te ganham pelo cansaço. Só que eu não sou fácil. Desistir não está na minha cartilha. Então, eu utilizei toda essa minha trajetória, essa dureza na queda, né, para construir. Então, eu vou dizer para vocês que a única coisa que eu trouxe dessa minha trajetória foi realmente a vontade de construir novas conexões. Tá? Todo o restante é diferente. Existe uma grande dificuldade de ver o cidadão como parte central de uma cidade. As pessoas falam muito em cidades inteligentes, virou um termo assim que as pessoas falam porque é simpático, mas ninguém tem um termo certo, uma definição certa para dizer o que é cidade inteligente. Até porque não existe uma frase pronta para isso, né? Não existe uma realidade pronta para isso. Para mim, cidade inteligente é a que tem o cidadão no centro. Tudo converge para apoiar esse cidadão. Eu tive em Medellín, ano passado, né, com o querido César Paz, né, ele faz esses trabalhos indo até lá, e eu aprendi muita coisa lá, e muito nisso, de resiliência, de capacidade de se reinventar, na gestão pública também. E eu vi que troca o idioma, troca o país, troca a cidade, mas os problemas são exatamente os mesmos. O povo é exatamente o mesmo. Vai comparar com a Letônia, mas diferente. Mas é um cidadão, as necessidades são as mesmas. A parte de cultura é diferente. Então, assim, é um desafio de conexão. Eu acho que se tu aprende a se conectar nas pessoas certas, se tu aprende a valorizar conexões de valor, o desafio ele é grande, mas ele é possível.
né? Só que tu não pode mudar o rumo, perder o foco, né? Construir de novo relações, construir de novo entregas com foco em resultado. Bruno, como tem aparecido isso aqui pra gente, conexões, o humano, a colaboração, assim, é impressionante, viu, Letícia, porque todos vocês que são esses orquestradores trazem o humano como fundamental para a inovação, trazem a tecnologia também, trouxe as cidades inteligentes, muitas vezes a gente vincula a tecnologia, mas volta para o humano, que é o cerne, que são as conexões, né, Bruno? E eu fiquei pensando justamente nisso, né, Letícia? Tem toda uma trajetória na área de tecnologia, mas muito na parte do desenvolvimento humano, né? Com as mentorias, com as preparações. E tu falando desse aprender a aprender também, né? De estar se desenvolvendo. E aí eu queria te ouvir um pouco como é que tu enxerga essa mudança de cultura para inovação, porque eu acho que tem essa lógica para além das tecnologias e dos meios, a gente ir olhando essa nova mentalidade de alguma forma, um novo chip que a gente vai colocando, e como é que tu enxerga, assim, que isso a gente consegue ajudar a desenvolver uma cultura, desenvolver inclusive essas competências, né? Seja hoje na posição que tu tá, mas ao longo de toda a tua trajetória, assim, eu sei que tu teve um papel muito grande, não só de ser protagonistas em muitas mudanças, mas ajudar muitas pessoas a promover mudanças, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse processo. Eu gosto muito de uma frase, e eu procuro usar ela todos os dias na minha trajetória, né? Que é aquela que é diversidade é convidar para o baile, inclusão é convidar para dançar. E eu gosto muito, porque acho que tem muito a ver com sustentabilidade, tem muito a ver com inovação. Não adianta eu colocar internet no Morro da Cruz, que a gente colocou dentro dos territórios inovadores, que eu soube que o Michel vem aqui, sou fã do Michel, a gente construiu um super território inovador, nosso primeiro território inovador foi lá. Não adianta eu botar Wi-Fi, internet na vila, se eu não ensinar as pessoas a utilizar. Eu não quero colocar o Wi-Fi na vila para as pessoas ficarem se conectando só em redes sociais, que é bacana, eu uso, adoro, né? Mas tu tem que ensinar essas pessoas a utilizar a tecnologia, a internet, acessar o que precisa ser acessado também. Eu quero ensinar eles a serem muito mais próximos dos nativos digitais, né? Que são as crianças que estão nascendo hoje. Eu quero ensinar a potência que é tu ter acesso ao Wi-Fi, à tecnologia. Isso a gente usa muito na Procempa, né? A gente tem o projeto Pescar, que é do meu coração, né? É um projeto que é muito bacana. A gente trabalha com os jovens e a gente faz a verdadeira inclusão lá. Eu, pessoalmente, peguei toda a minha trajetória de contatos e a gente conversa com cada um dos jovens para alocar eles no mercado de trabalho. Eu não quero formar um jovem em inovação, tecnologia, e depois ele trabalhar no caixa do supermercado. E é um trabalho super digno, não tem nenhum problema com isso. Mas para um jovem que aprendeu durante um ano sobre inovação e tecnologia, a gente quer colocar eles, né, num projeto de inovação e tecnologia para ele poder ganhar mais, para ele poder ter a sua liberdade. Então, eu trabalho muito nisso, eu falo muito isso dentro da gestão da Procempa, né, especialmente na área pública. Eu tenho um peso da caneta na mão. E o que eu vou fazer com esse meu privilégio? O que eu vou fazer com esse poder, né, que eu tenho atualmente? Eu quero convidar para dançar, eu quero dar oportunidades reais. Porque é muito fácil tu dizer, tem Wi-Fi livre. O que tu faz com isso? É importante, mas assim, o que tu faz com isso, especialmente? Então, a gente se conecta a projetos do Pacto Alegre, que foi uma entrada dos territórios inovadores, que apareceu através de uma reunião de conselho. Tenho muito orgulho de ter o Jorge Aldi e o Luiz Carlos Pinto dentro do meu conselho. Quando o Aldi me indicou, eu disse para ele, eu não vou nessa sozinho, tu vem comigo, vai ficar no meu conselho. Né? Então, ele está no meu conselho de administração da Procempa. Como uma forma, daí surgiu a questão dos territórios inovadores. Então, todas as nossas ações, a gente pensa, como é que a gente vai fazer a inclusão? Como é que a gente vai aplicar a sustentabilidade a esse projeto? Eu não quero fazer um projeto de gestão, eu quero fazer um projeto que ele permeie várias gestões, né, como empresa pública, né, responsável também pela inclusão, né, e pela disseminação da tecnologia, da inovação. Tem um trabalho muito grande. Eu não gosto de usar o termo enxugar gelo, que parece que a gente está trabalhando, mas é um trabalho de formiguinha, de multiplicadores. Né? Todo o conhecimento que a gente tem, por exemplo, dentro da Procempa, todo mundo que faz um curso ou faz uma viagem, participa de um evento, né, bancado pela companhia, ela tem a obrigação de multiplicar isso dentro da empresa. Então, ela viaja ou faz um curso, né? Então, a gente tem o Conexão Procempa, que ele tem que, de alguma forma, disseminar isso para o grupo. E a gente tem uma grande adesão nesses encontros.
Então, é uma forma de tu multiplicar recursos públicos, uma forma de tu disseminar o conhecimento, como eu falei, é quando eu falo nas palestras. A única forma da gente ter liberdade na vida é através da independência financeira. É tu poder ir e vir. E o conhecimento ele tem uma fatia muito grande dessa independência financeira, porque isso é uma porta para a liberdade. Né? Letícia, acho que trouxe nessa tua última fala 2 questões que, para mim, são fundamentais. Quando tu traz inclusão, tu traz uma inclusão com mobilidade de classe social. Sim. E como a inovação ela é importante para isso, tu usar a tecnologia para mover, de fato, esse cidadão e tudo bem ser caixa de supermercado. Mas por que sempre tem que ser caixa de supermercado, né? É digno. Eu tenho cuidado em falar isso. Eu uso caixa de supermercado, porque a gente teve um caso de uma jovem, de alguns anos anteriores, que foi uma expoente foi antes de eu entrar. Daí, quando eu entrei, me falaram da menina. E eu disse porque ela era ótima, o pessoal dentro, porque a gente tem voluntários dentro da empresa. Daí eu fui atrás, onde é que está essa menina? Que foi uma menina que se destacou assim. Ela não conseguiu trabalho, né? E conseguiu, enfim, contas para pagar, né? E ela é caixa do mercadinho, né, da região onde ela morava. Eu disse, puxa, não é possível, sabe? Ela se destacou, porque acontecem de jovens que terminam o projeto e dizem, eu quero ser caixa de supermercado. É bacana, tal, usando qualquer outra, quero trabalhar de vendedora numa loja, quero ser manicure, a gente teve o caso de uma e está tudo certo. Mas uma menina que buscou um trabalho na área de inovação, se destacou na área de tecnologia, e não ter tido oportunidade é muito frustrante. Né? É muito frustrante. Então, eu conecto várias pessoas. O César, que tu conhece, é um grande amigo nosso. Ele teve um dos jovens que ele foi muito responsável por a gente colocar ele numa multinacional. Né? Um jovem vindo do pescar. Então, eu busco as soluções. Eu meio que vou lá e intimo as pessoas. Tu tem que me ajudar. A gente pode mudar a vida de uma pessoa. É só um emprego, é só uma oportunidade, mais do que um emprego, é uma oportunidade de mudar a vida dessa pessoa. E as pessoas elas se sentem tocadas, né? Porque é muito pouco para quem tem uma empresa, tu abrir uma vaga para tu mudar a vida de uma pessoa. É difícil alguém se negar a isso. Eu sou bem convincente. E é muito bom, porque é para além da questão técnica, são as conexões, é a rede, tu mobilizar nesse sentido, para mim isso é fundamental. Te ouvindo assim, eu adoro a analogia do chamar para dançar, né? Não é só colocar na coisa. E te ouvindo, para mim, também tem uma questão de autorresponsabilização. E eu uso muito uma que é abrir a porta por dentro, né? Porque quantas vezes, como é que a gente lida com esses privilégios? Né? Eu acho que tu tem aí um papel não só de abrir várias portas, mas ajudar as outras pessoas a abrirem essas portas, assim, como um todo. É que é um privilégio. Eu tenho várias discussões, especialmente com pessoas negras, sobre isso, né? Que não é uma realidade nossa. A gente não pode dizer a questão do lugar de fala. Me incomoda um pouco da questão do lugar de fala, de algumas posturas, do tipo, não tem lugar de fala, não te mete. Tá, mas assim, eu tenho um privilégio, eu posso mudar isso. Né? Então, e eu gosto de construir isso com várias pessoas. Né? Pessoas que estão dispostas a me ajudar também a usar o meu privilégio para isso. E o quanto eu posso, dentro desse privilégio que eu tenho, e não lamento isso, ter o privilégio é bom. Né? A gente tem que ficar feliz. Eu não me sinto culpada por ter tido esse privilégio. Eu me sinto culpada se eu não puder usar esse privilégio para alguma coisa. Então, eu tenho, por exemplo, hoje na Procempa, faz cerca de um mês, nós temos o primeiro gestor negro da história da companhia. Eu sou a primeira mulher presidente da companhia. Trouxe comigo a primeira diretora técnica da história da companhia. A gente tem a maioria de cargos de gestão hoje são de mulheres. E eu não escolhi exatamente por serem mulheres. Né? Foi em razão de competência, de conversas, dei oportunidades, muitas vieram, né, assumir esse desafio junto comigo. Então, assim, quando eu tiver a possibilidade de ter a caneta na mão, eu vou abrir portas quando tiver pessoas que queiram comprar essa briga junto comigo. Não é simples, né? Mas é um desafio que é maravilhoso. Quando eu puder ter essa oportunidade de, com o meu privilégio, abrir algumas portas, né, eu vou fazer isso. Não com um lugar de fala de uma pessoa preta, no caso, ou de uma pessoa, enfim, com outras questões que impedem a questão de gênero, enfim. Eu vou usar isso. Né? E esse é meu papel, né? Com esse privilégio que eu tive, tenho muito orgulho da vida que eu tenho. Meus pais me deram uma condição que eu sei que eu não precisei trabalhar para pagar minha faculdade. Tive minha faculdade, fiz a PUC, paga pelos meus pais.
E eu uso isso para chamar as pessoas para dançar também. Muito. Letícia, sabe que eu fiquei te ouvindo assim, e a gente falou um pouco sobre cidade inteligente, que é uma palavra que está na moda e que muitas vezes a gente vincula muito apenas à tecnologia, né? Mas tu trouxe vários elementos de inclusão, de sustentabilidade, de inovação. E aí, uma das perguntas que a gente vem se fazendo é, para além da cidade inteligente, é quem é esse cidadão inteligente, né? Que é, de fato, um olhar para o indivíduo, para o humano, que vai poder fazer esse hub, essa conexão. Enfim, eu queria te ouvir um pouco mais, né? Claro que a gente tem aí os conceitos da cidade, mas como é que a gente desenvolve esse cidadão justamente com esse olhar que vai estar envolvendo mais pessoas nessa dança, que vai usar a tecnologia a favor, de fato, de acelerar os impactos sociais e tudo mais? É uma geração diferente, né? Da nossa, sempre tem. Meus avós deviam falar isso, meus pais, meus bisavós, sempre. Mas a gente tem uma geração muito nômade, né? Hoje em dia, eu sou de uma geração que a gente fazia faculdade, máximo fazia alguma coisa rápida fora, quando tinha high school, as pessoas gostavam de ir para os Estados Unidos fazer um ano, e voltava e trabalhavam e nem pensavam em morar fora. Eventualmente, um ou outro morava. Atualmente é uma geração que quer experiências, né? Ela quer viajar, ela faz questão de ter uma experiência no exterior, os que podem, e os que não podem sonham com isso também, né? De morar fora, de ter uma experiência. E a gente acaba fazendo isso mais tarde, minha geração. Lidar com essa geração tão volátil, né? Que ela circula por todos os meios, é mais difícil. Mas eles têm um papel, esse novo cidadão eles têm um papel muito importante, tá? Que é desafiar todas essas regras, né, e ser o centro da atenção como cidadão. Então, assim, é um papel de desafiar especialmente a área pública. Como a gente tinha conversado um pouco no brainstorm que a gente fez antes, né, é um papel, de alguma forma, participar na área pública. De alguma forma, ter um papel, uma experiência e trazer esse vigor, essa energia para dentro. O novo cidadão ele tem que ter a consciência de que é necessário se aliar a outros para conseguir. Eu vejo muito, até por participar de muitas associações, eu criei junto com outras cidades, a ANCIT, que é a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, a gente tem mais de 80 cidades conectadas, que são as Procempas do Brasil, né? E a gente vê muito isso nas novas gerações, eles não querem se associar, eles querem em associações formais, né? Eles querem trabalhar muito solo. Então, eu acho que é um desafio para esses jovens se conectar através de uma rede. Pode ser que seja uma rede diferente do que a gente está acostumado, tá? Mas trabalhar em rede é importante como cidadão, né? Então, eu acho que é um desafio grande eles se conectarem na área pública de alguma forma. Eu não digo que tenham que ser funcionários públicos, mas de alguma forma se colocar à disposição da área pública para ajudar e ter esse retorno. Porque se a gente deixar a área pública na mão das mesmas pessoas de sempre, a gente não vai mudar a realidade. Não adianta a gente jogar pedra, não adianta de reclamar, tu tem que ser telhado de vidro em algum momento da vida. Nossa, incrível. Não é um negócio do eles ou eu, né? É tudo a mesma coisa. Qual é o meu papel nesse rolê? Exatamente. De alguma forma. Porque é muito fácil dizer, não vou vou interferir, eu não gosto de política, eu vou lá anular meu voto, eu vou deixar que o fulano ou ciclano decidam por mim. Mas eles vão continuar decidindo da mesma forma dos 400 anos para trás. A gente precisa de gente nova pensando a política. Tá? E a política está em todo lugar, não existe um ser apolítico. Porque se tu não decidir, se tu não apoiar através de ações, alguém vai decidir por ti. E dentro da política, da área pública, é muito importante ter um papel de um cidadão cobrando, um cidadão dando a sua opinião, sabendo em quem vai votar, exigindo dos gestores públicos. É assim que é movido. Total. Letícia, e como é que tu tem trabalhado, tu fala muito dessas conexões, que é preciso isso, como é que tu tem trabalhado esse engajamento, como é que tu engaja as pessoas para saírem desse, principalmente essa nova geração, sair desse objetivo talvez que seja mais individual, para pensar num propósito coletivo, como é que tu tem engajado as pessoas? É um baita desafio, tu sabe que eu tive uma conversa outro dia com uma pessoa lá na Procempa sobre isso, né? Porque as pessoas falam muito, eu quero ser feliz, eu quero... A geração, a gente também queria, eu queria ser feliz, mas minha felicidade era pagar os boletos e a felicidade vinha na história, né? Não era o primeiro, acabava vindo como consequência. E aquela história da pessoa realizar o sonho dela, me ajudando a realizar o meu sonho, né? Qual é teu projeto? Então, eu sempre pergunto, qual é teu projeto de vida? O que tu gosta de fazer? O que tu te vê? E dentro da empresa eu tento alocar essas pessoas
muito perto do que elas querem, mas sempre deixando claro que elas estão realizando o meu sonho também, né? Então, assim, realizar sonhos, realizar projetos, engajar. Tive uma conversa ontem até com um gestor, um funcionário, eu engajei ele numa entrega que a gente precisava até o final do ano, e eu disse para ele, qual é teu sonho, né, até o final do ano? Ele disse, meu sonho é conseguir, né, atingir essa meta junto com o meu time. Eu disse, vamos ajustar para o meu desafio macro, para a minha estratégia macro, e tu vai realizar teu sonho e eu vou realizar o meu. Então, eu acho que cada um é obrigatório realizar seu sonho. Seu sonho, quando eu falo, é cumprir uma meta. E eu acho que o líder, no caso, ele tem que enxergar qual é o sonho de cada um dos gestores. Obviamente, a empresa que eu lidero tem 350 pessoas, mas dos gestores, qual é o sonho deles, as suas metas, a gente aliar e transformar num grande sonho. Se eu tiver um sonho que vai levar a empresa para um lado e os meus gestores quiserem ir para outro lado, vai dar algum problema. Então, aliar isso e dentro de uma organização maior é muito importante. Eu falo muito isso na mentoria, né? Tu tem que entender qual é o sonho, qual é a meta do teu gestor ou do presidente da empresa ou, enfim, da instituição como um todo. Tu tem que ver aonde se encaixa. Se me disser... Eu tive uma vez uma mentorada que ela trabalhava numa indústria de fumo, de cigarros. E ela era completamente contra cigarro. Ela teve problemas de familiares que morreram no decorrer disso e tal. E ela disse, eu nunca vou ser feliz aqui. Eu disse, então tu está errada. Tu não pode trabalhar em uma empresa que tu tem ojeriza pelo produto. Tu tem que ter alguma conexão com o que tu entrega. Senão alguma coisa está errada. Ela trocou de empresa, uma outra linha, né, de atuação. E ela disse, agora aqui eu consigo construir o meu sonho. Então, tu tem que ter algum tipo de conexão. Tu não precisa amar o produto que tu entrega, mas tu tem que ter alguma conexão com as entregas que os teus gestores, especialmente a empresa, entrega no final. Sabe que te ouvindo, Letícia, vieram duas coisas assim na minha cabeça. A primeira é que às vezes a gente tem receio de dizer o que a gente quer, né? Ou parece que é errado a gente dizer qual é o meu sonho, ou que as outras pessoas estejam contribuindo para o meu sonho. Isso é tão ruim, né? Porque a gente não consegue deixar explícito e um jogo aberto, de fato, que não necessariamente para um ganhar, o outro vai perder. Muito antes pelo contrário, Exatamente. né? E a outro ponto que eu acho que te ouvindo é a questão de entender, buscar o sentido nas coisas, né? O quanto hoje nessa sociedade meio acelerada, né? De alguma forma a gente não para dizer, tá, o que realmente eu quero? E tu fica lá reclamando, buscando, mas tu não diz, tá, e aí? Pra mim, o que faz sentido de verdade? Qual é o meu papel nisso aqui? O que eu tô buscando? Claro, a gente sabe que a felicidade é um contexto muito mais amplo e complexo, mas o que de alguma forma tá alinhado com a minha vontade de viver, minhas experiências da vida aqui que eu vou estar trazendo, sabe? E tu sabe que isso é importante e eu acho que tem uma diferença também de posicionamento, porque todo mundo quer ser feliz, né? Mas a gente sabe que nós somos instantes na vida, né? Que os nossos momentos felizes sejam muito maiores do que os momentos tristes ou outros. Mas muitas pessoas esperam uma oportunidade de ser feliz, de realizar o sonho paradas, né? Então, o que eu sempre... A forma é que, na verdade, a gente fala com as pessoas, com liderados, com a nossa experiência, né? Daí eu sempre digo, olha, ia fazendo. Às vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu nunca estou parada, né? Então, quando chegou nos 16, 17 anos, o que eu vou fazer na faculdade? Não tinha nenhuma ideia do que... Eu não fui uma pessoa vocacionada. Eu nasci para ser médica, medicina é muito forte isso, né? Ou quero ser advogada. Eu fiz faculdade, eu fiz vestibular para medicina porque meu pai é médico, não passei de primeira e fiquei pensando o que eu vou fazer, né? Na hora de fazer as listas, eu cortava direito. Não quero ser advogado. Daí um dia eu fui assistir uma aula de direito romano, me apaixonei e acabei virando advogado. Mas não pensei muito no assunto. E eu acabei virando uma advogada focada em inovação. Então, eu acho que isso de ser feliz, realizar os sonhos, a gente tem que fazer a roda girar. A gente tem que começar a fazer. E, em determinado momento, recalcular a rota, né? Então, as pessoas me preocupam um pouco. Às vezes, eu não sei o que eu vou fazer, enquanto isso eu estou parado, estou estudando só. Né? Tu tem que produzir, tu tem que arranjar um estágio, estudando é importante, né? Mas assim, vai fazer um estágio, vai trabalhar. Eu comecei trabalhando, logo que eu entrei na faculdade, como eu não sabia o que eu queria fazer, eu trabalhava na loja da mãe de uma amiga minha que vendia roupas, daí logo eu acabei indo para o estágio na Microsoft e acabei indo para essa área de inovação. Então, acho que tu tem que estar girando. Eu acho que o tempo, as oportunidades, elas não respeitam quem está parado, sabe? Então, assim, não sabe o que tu vai fazer?
vai trabalhar em qualquer lugar. Uma inquietude, assim, Vai até fazer um curiosidade. estágio de graça, te oferece para fazer um estágio, te oferece para trabalhar com um professor, para carregar caixa, para o que tu não estou no colégio, vai fazer alguma coisa, né? E essa proatividade, esse algo mais, eu sempre falo isso. Ninguém, aquela máxima, tu contrata por currículo e demite por comportamento. Tu tem que estar sempre, o currículo não te garante nada. Tu tem que surpreender, tu tem que estar proativo, tem que se colocar como parte na construção do sonho. Não abrindo mão do teu, mas sabendo que tu faz parte de um sonho maior também, né? Sim, movimento. Letícia, já encerrando o nosso papo, que está excelente, mas eu queria ouvir de ti o que seria o que tu deseja para o futuro dentro dessa lógica de inovação, de mobilidade social, de movimento que tu falou agora. O que seria, assim, um desejo de futuro? Eu quero que a inovação ela chegue em todas as áreas de Porto Alegre. Tem uma frase que até citando o Michel de novo, né, as pessoas não precisam descer do morro para chegar na inovação, no Tecnopuc, no Morro da Cruz, no caso. A inovação tem que chegar no Morro da Cruz. Isso a gente aprendeu muito em Medellín, né? A tecnologia, a inovação nos espaços. Não, as pessoas não precisam... O Michel dizia, eu não quero que a pessoa entre no Caldeira, no Tecnopuc e fique extasiado. Ela tem que enxergar isso aqui dentro do morro. Então, assim, esse é o presente, o futuro que eu quero para Porto Alegre, que eu entendo como cidade inteligente. Onde quer que as pessoas estejam, elas tenham uma fagulha de inovação. Né? Que elas estejam nas ilhas, que elas estejam no Sarandi, que elas estejam no Morro da Cruz, elas estejam na Vila Planetária, lá com a Tiamara. Em qualquer local que elas estejam, elas tenham a oportunidade, de alguma forma, ter conexão com a inovação. Não adianta a gente, como Procempa, colocar tudo na palma da mão do cidadão. Hoje a gente tem o 56 Mais Poa, que tem praticamente todos os serviços para o cidadão, o aplicativo que a gente fez. Se vocês não baixarem, baixem. Tá? O 56 Mais Poa. E tem todos os pagamentos de tributos, linhas de ônibus, a parte da saúde, agendamento das quadras da orla, dos parques, tem tudo ali. Mas o que adianta se tu vai chegar na vila, não tem internet, as pessoas não sabem usar? Então, tem que levar a inovação para dentro do morro. Tem que levar a inovação para idosos, para crianças, para adultos. Então, assim, esse é o futuro que eu quero. A inovação como uma porta para uma vida melhor. Mas, de novo, não é uma inovação de revista, de noticiário de TV. É a inovação que a gente converse com as pessoas sem escolha. Pare alguém na rua, ali na periferia e diga como é que tu conecta em tal lugar. Tu já ouviu falar de tal movimento? Eventos de inovação. Não dá para fazer um evento de inovação só num local. Tem que fazer evento de inovação na periferia. Tem que picar a pessoa com a fagulha da inovação e fazer ela querer mais. Ela sonhar em trabalhar num local bacana, sonhar em viajar, em ir para conhecer alguma cidade, né, que é referência em inovação, inteligência. Realmente é convidar para dançar, né? Botar elas para dançar a melhor música de inovação dentro da sua orquestra. Ai, que coisa mais maravilhosa. Eu saí aqui louco já na mexer, entrar nessa música muito inspiradora. Muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, um super prazer. De verdade, uma alegria e uma honra para nós estar aqui com você.